O livro do Apocalipse, o mais controverso livro da Bíblia. Em suas páginas, uma ousada previsão do Apocalipse. Seria o Apocalipse uma profecia? Uma visão das coisas por vir ou a história que veio e se foi? A resposta está trancada nas palavras misteriosas do livro. Seriam elas um código esperando para ser revelado ou um mistério que nunca será resolvido? Qual é o verdadeiro segredo do livro do Apocalipse? Segredos da Bíblia, Apocalipse. Em um antigo campo de batalha na Terra Santa, as forças do bem e do mal se enfrentam. Uma figura sinistra lidera o exército da escuridão. Este é o local da batalha final da humanidade. Um lugar cujo nome causa arrepios. Armagedon. Este cenário vem não de Hollywood, mas do livro do Apocalipse, o capítulo final da Bíblia. 2000 anos depois de ter sido escrito, trava-se uma batalha diferente sobre o que ele significa. Sem dúvida, é o livro mais controverso da Bíblia. Para alguns cristãos evangélicos, o livro do Apocalipse salienta o cenário do dia do juízo final, conhecido como o final dos tempos. E dizem que esse cenário está se desenrolando perante nossos olhos. Todos os dias vemos fatos relacionados com a profecia bíblica. Há 4 anos, todas as manhãs no noticiário, ouço algo que tem a ver com o Apocalipse. Fica muito clara a relação desses fatos com a profecia bíblica. Se formos considerar os tempos horríveis que virão sobre este mundo, vamos querer avisar as pessoas sobre isso. Quer dizer, sobre o que virá no futuro e como se preparar. Deus está contando a história antes que ela aconteça. Muitos estudiosos dizem que o Apocalipse é um produto de seu tempo. Textos apocalípticos falam das questões de sua própria época. Por exemplo, o Apocalipse no Novo Testamento se dirige a questões romanas. Ele fala sobre o mundo romano, sobre as dificuldades nesse cenário e sobre a esperança que os cristãos podem ter ao mesmo tempo em que estão sendo perseguidos no mundo romano. Esses textos não devem ser entendidos literalmente. Espera-se que sejam simbolicamente entendidos. Os símbolos aparecem em abundância no livro do Apocalipse. As confusões também. É como um sonho, dado que temos várias imagens. É um sonho que não faz sentido. As imagens não são coerentes se analisadas sob um dado ponto de vista. Se lermos o livro do Apocalipse, iremos nos deparar com grandes monstros que surgem do mar, como o dragão vermelho, o guerreiro messiânico. Todos os tipos de pragas possíveis. O autor do livro do Apocalipse fala de 7 sinais. De taças cheias com a fúria de Deus. De uma prostituta que monta uma besta escarlate. Mas o que o Apocalipse realmente significa? Para decifrar um livro que poderá prever o futuro, é preciso rever o passado. O último livro da Bíblia foi escrito no final do 1º século depois de Cristo. Ele circulou pela Ásia Menor como uma carta aos primeiros cristãos. É chamado de O Revelador ou A Revelação. Porém, é mais conhecido pela tradução grega dessa palavra, Apocalipse. O autor se denomina João. Os primeiros cristãos acreditavam que ele fosse João, o apóstolo. João era um pescador da Judéia até conhecer Jesus de Nazaré. Ele estava entre os primeiros apóstolos escolhidos por Jesus e tornou-se tão próximo a ele que ficou conhecido como o discípulo que Jesus amava.
Jesus foi crucificado. João foi o único apóstolo que permaneceu como testemunha. Passo a passo, o autor da revelação salienta uma visão do Apocalipse. Durante 7 anos, catástrofes atingirão o planeta. Terremotos vindos do subterrâneo e fogo vindo do céu. Então, um louco carismático subirá ao poder. Ele forçará cada homem, mulher e criança a aceitar sua marca, 666. Através desse sistema de números, ele controlará a humanidade e governará o mundo. João o chama de a besta. Os crentes o chamam de anticristo. É improvável que saibamos quem ele é logo de cara, mas acredito que ele esteja vivo. Os que aderem a esse cenário apocalíptico acreditam que sabem como ele irá se desenrolar. No auge de seu poder, será lançada uma batalha final entre o bem e o mal, o Armagedon. A maioria das pessoas do planeta morrerá. Será o fim do mundo como nós o conhecemos. Para alguns cristãos fundamentalistas, esse cenário não está aberto a interpretações. É uma previsão do inevitável. Eles baseiam suas crenças não apenas no Apocalipse, mas em passagens seletas do Antigo Testamento. Quase 27% de toda a Bíblia é profética por natureza. Pessoalmente, eu não vejo como seria possível interpretar a Bíblia de outra maneira, senão literalmente. Faz sentido que, se Deus nos deu sua palavra, que ele nos fornecesse uma maneira de entendê-la. A maioria dos teólogos cristãos não lê as Escrituras tão literalmente. Há muito que juntar e interpretar. Acho ótimo reconhecer o que tem sido feito. Às vezes, as interpretações são realmente vigorosas e não têm muito a ver com o texto original. A cultura popular vê o Apocalipse como algo que tem a ver com algum tipo de evento catastrófico do final dos tempos. Eles veem o Apocalipse como algo que prevê o futuro, enquanto que os eruditos veem o Apocalipse como sendo endereçado às suas próprias circunstâncias. Um chamado de fé para aqueles primeiros cristãos que estavam vivendo na Ásia Menor no final do 1º século. Não tanto, dizem alguns literários. Eles citam outro livro da Bíblia onde o próprio Jesus avisa sobre o dia do juízo final. O Evangelho de Mateus. Chegaram a ele seus discípulos em particular, perguntando-lhe: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E respondendo Jesus lhes disse: haveis, pois, de ouvir guerras e rumores de guerras. Haverá pestilências e fome e terremotos em diversas partes. Assim também, quando vós virdes tudo isso, sabeis que está perto, às portas. Mateus 24, versículos 3 a 33. Os cristãos que veem o Apocalipse como uma profecia procuram uma confirmação nas manchetes de hoje. Padrões catastróficos do clima. Novas e terríveis pragas. Horríveis desastres naturais. E loucos armados com novas armas de destruição. É disso que trata o Apocalipse. Quanto aos eventos que estão acontecendo no mundo hoje, acredito piamente que estejamos vendo o palco das profecias completas da Bíblia. Outros dizem que o palco sempre esteve montado. Guerra, fome, pragas e catástrofes têm sido constantes através dos tempos. Os crentes dizem que dessa vez é real. Que o relógio está contando as horas e que a contagem regressiva já começou.
Na hora zero, o apocalipse começará. Terá início com um fenômeno saído diretamente da ficção científica: o arrebatamento. Se o mundo teve início com o Big Bang, ele poderá terminar sem nenhum único som. O único sinal. Cada cristão na Terra desaparecerá, levado ao paraíso num piscar de olhos. Os fundamentalistas que acreditam em um apocalipse próximo chamam isso de arrebatamento. Os crentes que estiverem vivos e permanecerem na Terra serão pegos ou roubados ou levados ao paraíso em um único instante, em um momento no tempo. O que é isso? Acho que haverá o desaparecimento inexplicável de milhões de pessoas. Enfermeira? Onde estão todos? Ficarão para trás bilhões de incrédulos para enfrentar o fim do mundo. Essa interpretação perturba a maioria dos teólogos. Sempre é uma questão para nós de se deveríamos ou não estar lendo o livro do Apocalipse metafórica ou literalmente. Acredito piamente que o livro da Revelação deveria ser lido como um antigo texto apocalíptico. Ele é antigo, saiu daquele mundo, pertence àquele mundo e se dirige às questões daquele mundo. No século I, Roma era a inimiga do cristianismo. O maior inimigo de todos era o imperador Nero. Para ele, os cristãos eram um conveniente bode expiatório. Quando um grande incêndio devastou Roma em 64 d.C., Nero culpou os cristãos. Ele costumava entreter o público romano com crucificações públicas de cristãos. Bem depois da morte de Nero, a perseguição ainda continuou. Como líder cristão, o escritor João também foi vitimado por um dos sucessores de Nero, o imperador Domiciano. João diz ter sido condenado ao exílio em um local fora da Turquia, uma pequena ilha de apenas 33 quilômetros quadrados. Na ilha de Patmos, o terreno é bastante acidentado e a gente sente uma certa desolação lá. Nesse momento de dor, João escreve uma revelação de esperança a seus amigos cristãos. 22 capítulos curtos, mas um apocalipse épico. João afirma que Cristo voltará e destruirá os opressores. A intenção de João é representar não apenas o final dos tempos, mas talvez mais importante que isso, a destruição do Império Romano. Se você está vivendo em uma comunidade que está vivenciando a perseguição, a destruição do Império Romano representa algo extremamente esperançoso. Os textos apocalípticos eram basicamente escritos em épocas de dificuldade, quando as pessoas estavam passando por fases difíceis, procurando alguma esperança. Então, esses textos estão repletos de mensagens de esperança, em como superar as dificuldades do presente e ver que Deus tem planos melhores para o futuro. Os que leem o Apocalipse como uma profecia acreditam que haverá um grande sofrimento antes da salvação, a salvação pelo arrebatamento. A ideia do arrebatamento ganhou sua popularidade com esse movimento. Aquela história vai decrescendo e continuará dessa forma até o retorno de Jesus. Os que aderem à ideia do arrebatamento dizem que ela saiu diretamente do livro do Apocalipse. Muitos estudiosos discordam. O arrebatamento é uma característica muito importante do pensamento fundamentalista. Ele não tem nada a ver com o livro do Apocalipse. É formado
por elementos diferentes saídos de partes diferentes da Bíblia que depois são ensinados como se tivessem saído do livro do Apocalipse. Na verdade, a palavra arrebatamento não aparece em nenhum lugar na Bíblia. Quem acredita no êxtase em sentido literal diz que ele virá antes do terror e de tribulações. E houve um grande tremor de terra, tal e tão grande terremoto qual nunca se sentiu desde que existiram homens sobre a terra. Tão grande e tão poderoso. Apocalipse, capítulo 16, versículo 18. O terremoto gigante que atingiu o sul da Ásia em 2004 gerou uma tsunami monstruosa que matou mais de 270 mil pessoas. Foi a tsunami mais mortal já registrada na história. Alguns acreditam que o terremoto foi um precursor de tragédias maiores. Os crentes também dizem que o Apocalipse prevê uma catástrofe global, ocasionada por um corpo celeste. E caiu do céu uma grande estrela ardente como um facho, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, e muitos homens morreram. Apocalipse capítulo 8, versículo de 10 a 11. Para sustentar seu ponto de vista, os crentes procuram provas não apenas nas escrituras, mas na ciência. Embora colisões em larga escala com asteroides sejam raras, os crentes afirmam que um enorme meteoro poderá estar destinado à Terra. Publicidades recentes de possíveis impactos cósmicos convenceram muitos crentes de que as supostas tribulações estão próximas, e esses tempos terríveis de tribulações são simbolizados pelos 4 personagens mais infames da Bíblia, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu olhei e vi um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele tinha um arco. Ele foi dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. O cavaleiro branco significa conquista. O cavaleiro vermelho representa a guerra. O negro carrega uma balança que quer dizer colapso econômico e fome. O último cavaleiro é o mais temido. E apareceu um cavalo amarelo, e o que estava montado sobre ele tinha por nome Morte, e seguia-o o Inferno. Apocalipse 6, versículo 8. Os crentes dizem que a chegada dos 4 cavaleiros sinalizará o começo do fim. O caos e a destruição dos 7 anos de tribulações. Metade da população da Terra morrerá durante os 7 anos de tribulações. A maioria dos estudiosos diz: relaxem. João não estava descrevendo um apocalipse futuro, mas um perigo claro e presente. Um império temido a leste de Roma. Os partos. No final do século I, qualquer romano que lesse o livro do Apocalipse entenderia que os 4 cavaleiros eram os partos galopando contra as legiões romanas, e eles temiam os partos em particular. Os partos em seus cavalos brancos, com seus arcos e flechas. Essa seria a imagem formada na mente deles. No cenário do Apocalipse, os 4 cavaleiros preparam o caminho para a figura mais sinistra de todas. A Bíblia o chama de a besta. Os que aderem a esse cenário apocalíptico o chamam de Anticristo. Eles acreditam que ele levará a humanidade a uma batalha final. O Armagedon. Se o anticristo viesse à Terra, você o reconheceria? O anticristo virá sob um disfarce diabólico ou coisa parecida, dizem os crentes.
Ele será a pessoa mais popular que o mundo já viu. Quer dizer, esse cara vai ser um astro do rock. Os que acreditam no cenário do Apocalipse dizem que o anticristo um dia governará o mundo e causará um sofrimento nunca antes visto. Sua verdadeira identidade acabará por ser conhecida, porém, tarde demais. É improvável que saibamos quem ele é logo de cara. Duvido que saiba quem é, mas eu sei, acredito que esteja vivo. Esse é um cara que teve os 6.000 anos da história da humanidade embutidos na cabeça através da inspiração de Satã. A noção de um anticristo aparece em toda a Bíblia. No capítulo 2 da carta aos Tessalonicenses, Paulo descreve o anticristo como o filho da perdição. O capítulo 24 do Evangelho de São Mateus se refere a um falso Cristo e a falsos profetas. Embora no livro do Apocalipse o termo anticristo nunca apareça. Em vez disso, João o chama de a besta. E vi levantar-se do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças nomes de blasfêmias. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Desde que o Apocalipse descreveu a besta, os crentes têm tentado identificá-la. No século XIII, o Papa Inocêncio III chamou o profeta Maomé de anticristo. Durante a Reforma Protestante, Martinho Lutero chamou o Papa de anticristo. O Papa respondeu com a afirmação de que Lutero era o filho de Satã. Muitos ditadores, desde Napoleão a Hitler, foram chamados de anticristo. A ideia de anticristo ficou impregnada na imaginação de muitas pessoas e foi reduzida a uma única pessoa muito má que irá liderar o mundo sob uma nova ordem. No Apocalipse, João deixa uma pista de sua verdadeira identidade. Quem tem inteligência, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o número dela é 666. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. 666. Para decodificar seu significado, alguns estudiosos apelaram para a gematria, uma antiga prática hebraica relacionada à numerologia. O alfabeto hebraico tem 22 letras e cada letra tem um equivalente numérico. Acontece que pela gematria, que é o simbolismo através dos números, podemos imaginar quem era o 666. Quando os historiadores bíblicos aplicam a gematria a figuras famosas do século I, eles obtêm um par exato para o número 666. 666 era Nero Kaiser. César Nero, o imperador. Traduza o nome César Nero do grego para o hebraico e o resultado dos números de cada letra será 666. Na verdade, ele foi chamado de a besta por alguns de seus contemporâneos, principalmente por ser um cara mau. Ele era famoso por perseguir cristãos e matar os que não se curvassem a ele. Nero cometeu suicídio antes de João escrever seu Apocalipse, mas sua reputação continuou viva. Para alguns estudiosos, 666 é a mensagem codificada de um exílio cristão. O que João quer fazer naquele contexto é uma acusação do culto imperial romano. João diz que ele custa vidas humanas. Alguns cristãos fundamentalistas discordam. Para eles, o anticristo está vivo. E ele usará sua marca para controlar a humanidade. No cenário deles, o Apocalipse trará o caos. Para sobreviver, cada pessoa precisará aceitar a marca da besta, como o Apocalipse prevê. E a todos os homens pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fará ter um sinal em sua mão direita ou nas suas testas.
e que nenhum possa comprar nem vender senão o que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 a 17. Na época de João, tais marcas não eram fantasia, mas fatos da vida. Antigamente, uma marca era usada para identificar indivíduos que seriam usados como soldados ou escravos. A tecnologia usada em identificações evoluiu muito desde a época de João. É bem possível que a biométrica ou a tecnologia por scanner, implantes de chips, sejam usados para impor essa marca. Se eu conseguisse pegar seu número de seguro social, se eu conseguisse fazer isso, você estaria socialmente morto. Não poderia abrir nenhuma conta bancária, nem arrumar um emprego, não poderia fazer nada. Essa seria a maneira pela qual a besta exerceria seu controle usando a marca. Parece que temos um problema. Me ajudem aqui. Ok, saia daqui. Apocalipse descreve como o anticristo aparecerá, mas não diz quando. Os que acreditam no Apocalipse dizem que ele está entre nós agora. Está tudo ligado a essa geração. Não pode ser de nenhuma geração anterior, nem de uma geração subsequente. Eles apontam o que vem como um sinal bíblico. O retorno do povo escolhido por Deus à sua antiga terra natal, Israel. O que Ezequiel disse é que nos últimos dias Deus uniria Israel e os colocaria exatamente no mesmo pedaço de terra da qual foram expulsos há 2.520 anos. Em 1948, a nação de Israel foi reestabelecida. Daquele momento em diante, começou a contagem regressiva para a última geração. Os crentes dizem que o anticristo tomará o poder em Israel. Ele ocupará um altar que não mais existe, mas que logo será restaurado. O grande templo judeu em Jerusalém. O enorme templo foi construído pelo rei Salomão por volta do ano 950 a.C. Durante 4 séculos, ele foi o local central de adoração para o povo de Israel. No ano 586 a.C., ele foi destruído pelos babilônios e depois reconstruído pelos judeus. No ano 66 depois de Cristo, o templo se torna o centro de uma revolta judaica contra o Império Romano. Ela começou quando um sacerdote judeu se recusou a executar o sacrifício diário em nome do imperador Nero. Nero enviou 2 legiões para esmagar a rebelião. No ano 70 depois de Cristo, os romanos finalmente esmagaram os rebeldes e queimaram o templo, destruindo-o. João e seu público estavam cientes de que as forças romanas haviam tomado Jerusalém, queimado o templo e destruído a cidade. João deve ter ficado muito ressentido com Roma por causa disso. Pouca coisa do templo restou. Mas um muro de pedra ainda está de pé. O famoso Muro Ocidental, o local mais sagrado do judaísmo. No Apocalipse, João descreve uma cidade santa. Uma nova Jerusalém construída no local do templo destruído. A reconstrução de um terceiro templo é essencial porque o que encontramos nas cartas aos Tessalonicenses é que o anticristo pisará nesse templo judeu reconstruído. Ele se proclamará Deus para ser adorado. Na visão de muitos cristãos contemporâneos, o templo judeu precisa ser reconstruído. Isso é baseado em leituras muito complicadas de livros apocalípticos, como o de Daniel no Antigo Testamento, de escrituras hebraicas e do livro da Revelação. A questão da reconstrução terá que ser discutida, porque há um enorme obstáculo no caminho. Hoje em dia, no local onde o templo deveria ser construído, fica a cúpula da rocha. Isso, claro, é problemático, porque a maioria dos judeus não quer destruir a cúpula da rocha. De qualquer maneira, os crentes agarram-se à sua linha do tempo.
O fato de que Israel está de volta à terra nos faz pensar que os eventos que vão acontecer depois do arrebatamento estão sendo preparados. Nesse cenário apocalíptico, um segundo após o arrebatamento e dos 7 anos de tribulação, a humanidade fica indefesa perante o anticristo. A próxima fase, a dominação do mundo. E foi-lhe dado poder sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra o adoraram. Apocalipse capítulo 13, versículos 7 e 8. Agora, o anticristo reúne seus exércitos e se prepara para a mãe de todas as guerras. Uma última luta entre o bem e o mal. A batalha do juízo final chamada Armagedon. Segundo o cenário do dia do juízo final do livro do Apocalipse, o anticristo reunirá o maior exército já visto para lutar a batalha final. Alguns fundamentalistas até já marcaram o local da batalha no mapa. O anticristo chamará todos os exércitos do mundo para se juntarem em uma área bivac para depois marcharem 160 quilômetros para o sul e atacar Jerusalém. Os antigos hebreus chamavam essa área de Megido. O livro do Apocalipse lhe dá outro nome, Armagedon. Graças à localização estratégica de Megido, os egípcios derrotaram os cananeus aqui no ano 1479 a.C. É a primeira batalha registrada na história. No Apocalipse, João afirma que Megido também dará seu nome à última batalha. Segundo os que creem no cenário apocalíptico, apenas uma força ficará de pé contra o anticristo. Um grupo de refugiados cristãos e judeus que não foram levados aos céus, mas que se arrependeram. Então temos os exércitos chegando ao sul e atacando Jerusalém. E ele diz que haverá uma grande batalha lá e que metade da cidade será tomada pelo anticristo. Para descrever a batalha, o autor do Apocalipse usa uma linguagem codificada. E via assim os cavalos na visão, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e da sua boca saía fogo, fumo e enxofre. Apocalipse capítulo 9, versículo 17. Imagine que você estivesse vivendo no século I, onde cada máquina estivesse atrelada a um animal, uma carruagem puxada por um cavalo e assim por diante. E de repente, você fosse transportado para um lugar onde você visse a Primeira Guerra do Golfo. E depois tivesse que descrever isso usando um vocabulário de um indivíduo do século I. É por isso que o livro do Apocalipse parece tão simbólico. E do fumo do poço saíram gafanhotos para a terra e lhes foi dado poder. E as figuras dos gafanhotos eram parecidas a cavalos aparelhados para a batalha, e tinham os cabelos como os cabelos das mulheres, e o estrondo de suas asas era como o estrondo de muitas carruagens correndo para a batalha. Apocalipse capítulo 9, versículos de 3 a 9. Se analisarmos a figura de um helicóptero Apache levantando-se de trás de uma fortaleza, veremos exatamente a mesma descrição. Alguns crentes veem até uma revelação nuclear profetizada nas palavras misteriosas do Apocalipse. E abriu ela o poço do abismo, e subiu o fumo do poço como o fumo de uma grande fornalha. Apocalipse capítulo 9, versículo 2. E as estrelas caíram do céu sobre a terra, e todos os montes e ilhas se moveram de seus lugares. Apocalipse capítulo 6, versículos de 13 a 14. E se tornou o sol negro como um saco de silício, e a lua se tornou toda como sangue. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Os crentes fizeram até mapas e planos de batalha baseados na revelação do Armagedon.
A maioria dos estudiosos da Bíblia rejeita este cenário. Esses textos supõem que haverá algum tipo de grandes eventos que acontecerão, mas é a imaginação que está descrevendo isso tudo. Não deve ser entendido literalmente, mas sim simbolicamente. Nessa visão negra do Apocalipse, os crentes veem luz. Justo quando o anticristo parece estar à beira da vitória, ocorre um milagre. O céu se abre e as forças do próprio Deus descem dos céus. É o confronto final entre Cristo e o anticristo. E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos congregados para fazerem guerra. A besta foi presa. Apocalipse capítulo 19, versículos 19 e 20. Depois de uma era de tribulações, uma eternidade de paz. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não mais existe. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. O novo paraíso e a nova terra nos levam à eternidade. Será uma era gloriosa que nunca mais verá a presença do pecado, nem da iniquidade, e que será governado por Deus por toda a eternidade. A maioria dos estudiosos admira o sentimento, mas rejeita o cenário. As pessoas querem tanto ver o mal derrotado que acreditam que haverá um Deus máquina, um Deus entrando na história vindo de algum lugar de fora. E aí você tem a ideia de Apocalipse, que é o tipo de grande guerra que virá no final dos tempos e torna possível a perfeição que a religião vem apontando todo esse tempo. Para muitos estudiosos, o Apocalipse tem sido mal interpretado desde que foi escrito. O Apocalipse tem sido principalmente popular entre os que veem o fim do mundo se aproximando rapidamente. E sua imagem, sendo tão simbólica, frequentemente tem sido moldada para se adaptar às circunstâncias nas quais nos encontramos. Toda vez que havia grandes acontecimentos, havia uma tendência de se acreditar que aquele era o momento. Até a vinda do reino, o Apocalipse será discutido, talvez porque a forma como foi escrito seja tão misteriosa quanto o que ele significa. Até seu autor é um mistério. Não temos ideia de quem escreveu a maior parte do Novo Testamento. Era muito comum para os primeiros judeus e cristãos escreverem em nome de pessoas famosas na fé. Os primeiros cristãos acreditavam que o Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. João é conhecido pelo evangelho que leva o nome dele. Mesmo assim, evidências forenses sugerem que outro João escreveu o Apocalipse. Prova A. Estilo. O Evangelho de João não se parece em nada com o livro do Apocalipse. O grego que lemos nos evangelhos é o grego puro e simples. O grego do livro do Apocalipse é realmente bem rude. Prova B. Cronologia. O Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo. Nessa ocasião, o apóstolo João já deveria estar perto dos 100 anos de idade. Ou, o que é mais provável, morto. Quem realmente escreveu o Apocalipse? O mistério provavelmente durará, assim como o próprio livro. Para aqueles que o leem como uma profecia, o mensageiro importa menos que a mensagem. O fim está próximo. Acredito que estamos nos aproximando do final dos tempos. Vendo essas profecias e olhando para o nosso mundo atual, parece que Deus está montando um palco para a realização dos acontecimentos do fim do mundo. Espero ver um dia o arrebatamento. Quando foi escrito o livro da Revelação tinha um título diferente, com um significado diferente. Apocalipse. Originalmente, Apocalipse não significa nada mais do que revelação. De alguma forma, aprendemos os segredos que só as divindades conhecem.
Atualmente, o Apocalipse significa o fim do mundo, porque o associamos muito ao livro da Revelação. Entre os cristãos, o poder do livro pode estar não na precisão de suas previsões, mas no impacto sobre o comportamento. Houve épocas em que as pessoas levavam o livro do Apocalipse muito a sério e agiam de maneira revolucionária, ou até destrutiva, como vimos com Davi e Koresh e o ramo dos Davidianos. Em 1993, perto de Waco, no Texas, um grupo de Davidianos, liderado por David Koresh, lutou em uma resistência de 51 dias com o FBI. O ramo dos Davidianos é uma pequena seita cristã que acredita nas profecias do final dos tempos, escritas no Apocalipse. O cerco terminou em um cenário apocalíptico, onde 80 homens, mulheres e crianças morreram. No século XX, houve vários cenários de pânico causados pelo temor ao dia do juízo final. Em 1918, alguns acreditavam que a epidemia mundial de gripe espanhola fosse uma praga bíblica que destruiria a humanidade. Mas a epidemia se foi e a humanidade sobreviveu. Mas ainda assim, muitos dos que acreditam no Apocalipse estão apostos. Eu acredito que Cristo poderá voltar a qualquer momento, e isso me faz viver de maneira comportada, porque não quero ser pego de surpresa. Através da história, o Apocalipse convenceu os crentes a se preparar para o fim. Para alguns, o fim chegou, mas não como eles previam. O fim está próximo. É o que diz quem lê o livro do Apocalipse de forma literal. Acredito que essa seja a última geração de seres humanos antes do retorno de Cristo. Estamos sem tempo, sem espaço, sem lugar, estamos sem ideias, quer dizer, praticamente sem nada. Portanto, acho que estamos nos aproximando do fim. Muitos estudiosos dizem que isso é a sensação de reviver o que já passou. Em quase todas as eras houve quem acreditasse que o mundo estava terminando, baseados em sua própria interpretação do Apocalipse. Entramos numa nova era depois do 11 de setembro e da guerra ao terror. E mais uma vez as pessoas estão recorrendo ao livro do Apocalipse para descobrir que tipo de coisas nele justificariam a noção de que o fim do mundo está próximo. Uma das coisas que descobrimos sobre a crença no Apocalipse é que toda geração pensa que ele é especial. Toda geração acha que verá o fim do mundo porque o seu é o período mais corrupto. Se olharmos para isso historicamente, veremos isso se repetindo. 365 depois de Cristo, Poitiers, França. Um bispo chamado Hilário de Poitiers está convencido de que o fim está próximo. Ele começa a dizer para as pessoas para se preparar para o fim do mundo. Mas nada acontece. Mas isso não mudou em nada a imagem dele, porque no século XIX, Hilário de Poitiers se tornou santo. No século XV, na cidade de Tabor, onde hoje fica a República Tcheca, um grupo chamado Taborites começa um movimento baseado em sua crença de que o fim está próximo. Eles formam um exército e espalham suas ideias de guerra. Eles, na verdade, ficavam por aí queimando igrejas e matando qualquer um que identificasse como pecador. E o critério básico para ser identificado como pecador era não ter aderido ao movimento deles. Em 1434, os Taborites são esmagados e seu líder é morto. No século XIX, nos Estados Unidos, surge um outro movimento apocalíptico liderado por um capitão do exército chamado William Miller, que se tornara um pregador batista. Ele chega à conclusão, baseado em seus próprios estudos sobre o livro de Daniel, que o arrebatamento vai ocorrer por volta de 1843 ou 1844. À medida que o tempo passa, Miller aponta a data exata em que esse dia chegará, entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. O próximo ano chega e se vai, mas nem sinal ainda de um arrebatamento. Miller verifica outra vez seus cálculos e chega a uma nova data, 22 de outubro de 1844. Até agora, Miller atraiu um número aproximado de 50 mil discípulos. Na véspera do grande dia, alguns abrem mão de todas as suas posses terrenas. Alguns até compram roupas especiais, vestimentas de ascensão para o evento.
E quando o dia chegou, os seus seguidores se reuniram em colinas e começaram a rezar e a cantar hinos. Cantavam com as mãos erguidas para o céu. O dia seguinte é conhecido pelos seguidores de Miller como o Grande Desapontamento. Isso não afeta Miller, porque ele vai continuar prevendo uma outra data para o fim, até o dia em que morrer. Claro que ele conseguiu ganhar muito dinheiro com a venda de roupas de ascensão, portanto, ele ficou com o investimento. O problema em prever o final dos tempos é que até agora todos os que fizeram isso, desde João de Patmos até os profetas de hoje, estavam errados. Para os estudiosos, o Apocalipse está tão aberto a interpretações que pode significar qualquer coisa. Eu acho que o livro do Apocalipse é quase como um teste de Rorschach. As pessoas veem nele o que estão predispostas a encontrar. Se estão procurando sinais para o fim dos tempos, elas encontrarão correlações entre as imagens do livro do Apocalipse e a própria época e lugar. Os estudiosos acreditam que os que interpretam o Apocalipse literalmente não percebem o sentido completo. Eu diria que não é uma mensagem de terror como a maioria das pessoas pensa. Não é uma mensagem anunciando o fim do mundo. É uma mensagem de esperança e confiança renovada. É uma mensagem que comunica que Deus acabará tendo a última palavra. Essa mensagem quase não fez parte da Bíblia. No século IV d.C., muitos bispos discutiram se o livro do Apocalipse deveria constar na Bíblia. Muitas pessoas fizeram objeções ao tipo de violência que elas encontravam no livro do Apocalipse. É também, de alguma forma, uma atitude socialmente radical e muito crítica do Império Romano. Mas a maior parte dos padres concordou que o livro fazia parte da palavra de Deus e o livro do Apocalipse tornou-se o último livro da Bíblia. Talvez os primeiros escritores cristãos tenham visto o que os clérigos não viram. Todo grande livro necessita de um grande final. O debate sobre o Apocalipse continua. Para alguns, o livro é uma premonição do final dos tempos. Para outros, um sinal de esperança. Tudo depende se for lido palavra por palavra ou nas entrelinhas. Mas em uma coisa ambos os lados concordam. O debate provavelmente durará até o fim do mundo. Versão brasileira, Centauro.